Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu acho que pela primeira vez eu vou fazer um vídeo falando sobre os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa religião sempre me chamou muito a atenção por ela ter um livro que eles consideram tão importante ou mais importante do que a Bíblia, ou colocam como igualdade, alguma coisa desse tipo. Inclusive eu até tenho ali, esqueci de trazer aqui, mas eu tenho um livro dos Mormons, já li boa parte do livro e é até interessante. Porém, como uma religião cristã, a igreja Mormon é uma igreja falsa, ok? Embora a proposta deles seja realmente restaurar o cristianismo primitivo, eles vêm com um monte de heresias, um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo primitivo. Então agora nesse vídeo eu vou mostrar aqui algumas razões do porquê a igreja Mormon não é uma igreja cristã, é uma igreja falsa, porquê que ela não está de acordo com o que a Bíblia ensina. E aí sempre lembrando aquela coisa, né? O objetivo desse canal é defender o que a Bíblia ensina e não qualquer religião. Aqui a gente não defende placa de igreja, mas a gente defende o que a Bíblia ensina. Se a religião concorda com o que a Bíblia ensina, beleza. Se não, a gente descarta e considera como anátema, como maldito, igual Paulo falou, e considera como heresia, como seita. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho um texto aqui onde tem algumas razões que mostram por que a igreja Mormon é uma igreja falsa de acordo com a Bíblia, por que ela é uma seita, por que ela é algo que a Bíblia não concorda. E eu sempre defendo aqui nesse canal o seguinte: a Bíblia ela é a fonte de instrução para um cristão, ela é o manual do cristão. Portanto, qualquer coisa que um cristão divulgue como doutrina, como verdade, como ensinamento bíblico e o ensino não se encaixa com o que a Bíblia diz, a gente considera como maldito, considera como heresia. E a igreja Mormon tem muitos e muitos detalhes, muitas doutrinas. A sua história está cheia de coisas que a Bíblia não concorda. Como, por exemplo, vou citar aqui por alto e depois vocês pesquisam. Quando a igreja Mormon surgiu, ela já veio como uma revelação de um anjo. Paulo já tinha alertado para isso, que se até um anjo citasse, né, ensinasse alguma coisa que eles apóstolos não tinham ensinado, era para ser considerado maldito. Então aparece um anjo, dá uma revelação ali para um cara chamado Joseph Smith, e esse cara supostamente encontra tábuas de ouro que tinha uma inscrição egípcia, seria uma inscrição egípcia reformada. E aí ele recebe ali duas pedras, que seria o Urim e o Tumim, provavelmente baseado na cultura judaica. E através dessas pedras ele consegue traduzir o que está escrito nessas placas de ouro. E aí ele traduz, cria ali o livro de Mórmon, como a gente sabe. E depois esse mesmo anjo recolhe essas tábuas de ouro e some com elas. Beleza. Daí a gente já vê que tem pelo menos dois problemas. Ou seja, um anjo revela algo diferente do que a Bíblia já ensinava. Um anjo revela algo que os apóstolos não concordaram. Não há, em momento nenhum no Novo Testamento, ou no Velho também, dizendo que isso poderia acontecer e que seria bom. Muito pelo contrário, quando Paulo fala que se até mesmo um anjo pregasse algo diferente, era para ser considerado maldito. Outra coisa também que chama muito a atenção é: as tais placas nunca foram encontradas. Então, ou seja, é muito conveniente ele dizer que um anjo revelou para ele essas placas, ele traduziu, e essas placas não existem. Na arqueologia não existe esse tal de idioma egípcio ou escrita egípcia reformada. Não existe isso. Para piorar mais ainda a situação, algumas doutrinas que foram colocadas dentro da igreja Mormon, ela não tem respaldo bíblico. Por exemplo, a igreja Mormon ela foi racista. Ela foi muito racista. Ela proibia negros de terem cargos dentro da sua organização religiosa. No Velho Testamento isso não é atestado como algo bom, e no Novo Testamento muito menos. Então aí a gente já percebe um problema. Outro problema é que o Joseph Smith, o fundador da religião, ele vivia em poligamia, ou seja, ele tinha mais de uma esposa, quando a Bíblia, lá no Novo Testamento, diz, né, que o homem tem que ser marido de uma só esposa. Então
é outro problema que já contradiz a Bíblia. Se o objetivo era reformar a igreja, digamos assim, como era o objetivo da reforma protestante de Lutero, então a primeira coisa que se deveria ser feito é: vamos voltar ao que a Bíblia ensina. Foi isso, inclusive, que os autores da Patrística fizeram. Eles eram homens que viveram no período pós-apostólico. Ali naquele momento o cristianismo já tinha algumas deturpações, e eles voltam para as escrituras, ou seja, para o que os apóstolos escreveram, para saber o que eles estavam fazendo certo e o que eles estavam fazendo errado doutrinariamente. Então Joseph Smith e Lutero também, quando faz a reforma protestante, sempre era com aquele objetivo de o que a igreja prega e o que a Bíblia prega. Então vamos voltar para as escrituras. Já Joseph Smith não, ele desenvolve uma escritura diferente, além da Bíblia. E aí ele vai além do que está escrito. E é outra recomendação que o Paulo sempre diz: não vão além do que está escrito. Então eu vou citar aqui algumas razões do porquê, né, além dessas que eu falei, do porquê a igreja mórmon é uma igreja falsa. O primeiro motivo é: os mormons não consideram a Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus, por isso não podemos ter comunhão com eles. Segundo está registrado no artigo 8º do seu livro, Declaração de Fé, a Bíblia Sagrada não foi traduzida corretamente, e o livro de Mórmon também é considerado a palavra de Deus. Então aqui a gente já tem dois problemas. Um argumento que ele usa é: a Bíblia foi traduzida de modo errado. E aí ele vai e traduz o livro de Mórmon. Beleza, por que eu tenho que confiar no livro de Mórmon, onde eu não tenho manuscritos, onde eu não tenho um original para eu comparar, e eu não posso acreditar na Bíblia dizendo que ela foi traduzida errada? Então, ou seja, a Bíblia, pelo menos, a gente tem a arqueologia que mostra ali os manuscritos mais antigos, e você compara as traduções de hoje com esses manuscritos e você vê que bate, tá coerente. Às vezes muda uma palavra ou outra, mas não muda o sentido do texto, não muda o significado do texto. Ou seja, dentro do cristianismo não há nenhuma doutrina, digamos assim, algo realmente bíblico que foi, por exemplo, encontrado na arqueologia e fala assim: ó, isso aqui muda o texto totalmente. A Bíblia a gente tinha escrito de um jeito e agora a gente descobriu que não era isso que estava escrito. Então, embora existam aí muitas seitas e heresias, mas a Bíblia é a mesma. Até a Bíblia católica, que acrescentou, né, 7 livros, acrescentou ali algumas coisas na Bíblia, mas o texto canônico, que eles também consideram como canônico, é o mesmo em qualquer outra Bíblia. Então, ou seja, se a religião mórmon fosse uma religião verdadeira, o que seria mais coerente? Se desenvolver um novo livro que seria além da Bíblia, ou traduzir a Bíblia corretamente? Ou seja, eu entendo da seguinte forma: se a religião mórmon fosse verdadeira, provavelmente esse anjo viria para dizer: ó, isso aqui é a tradução verdadeira da Bíblia, e não te mandar traduzir um outro livro que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Então, ou seja, é falso. Isso sem dizer também que, como cristãos, a gente acredita no Novo e no Velho Testamento como palavra de Deus, verbalmente inspirada, a autoridade final para a nossa fé e vida, sem erros no original, a palavra infalível e inspirada por Deus. Nosso alicerce para tal posição pode ser encontrado em textos como 2 Timóteo 3:16, 17, 2 Pedro 1:20 e 21 e Mateus 5:18. Então, ou seja, como eu falei antes, mesmo que a Bíblia tivesse erros de tradução, a gente tem originais para comparar, entendeu? A gente tem outras versões para comparar. Então, é muito mais fácil você acreditar na veracidade da Bíblia, que você tem algo para comparar, do que no livro de Mórmon, que foi escrito, não tem um original, não tem as tais placas de ouro, e é simplesmente isso. Ou seja, acreditem no livro de Mórmon porque sim, não faz sentido. Uma segunda razão que mostra que os mormons estão totalmente incoerentes com a Bíblia, e como uma religião que eles dizem ser cristã e uma religião que pretende restaurar o cristianismo original, então eles deveriam resgatar as escrituras, né, como já foi falado. Aí eles têm essa ideia do seguinte, ó: os mormons ensinam que Deus possui um corpo físico, sendo apenas um homem glorificado. O livro Doutrinas de Joseph Smith, na página 345, afirma que Deus já foi como nós somos agora, e o livro Doutrinas e Convênios afirma que o Pai tem um corpo de carne e osso como todos os homens normais. Eu não me aprofundei muito nesse entendimento deles, mas até onde eu sei, eles acreditam que Deus antigamente ele foi um ser humano igual nós. E aí, por algum motivo que eu ainda não consegui entender,
ele se tornou superior, ele se tornou mais poderoso, ele se tornou alguém além de nós. Mas também existe uma doutrina dentro dos mormons que diz que do mesmo que Deus, do jeito que nós somos, Deus já foi. E do jeito que Deus é, nós nos tornaremos. Quando a Bíblia, na verdade, não diz isso. A Bíblia só diz que nós teremos um corpo glorificado. Mas em momento nenhum diz que nós seremos exatamente iguais a Deus. Muito pelo contrário. Quem fez essa promessa foi a serpente sendo usada por Satanás. Então, ou seja, está aqui mais uma doutrina mormon que contradiz a Bíblia. E a própria Bíblia também afirma que Deus não é homem, que Deus é espírito, né? Inclusive aquele momento em que Jesus fala que o Pai é espírito e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, ou seja, Deus não tem carne nem osso, né? Ele não é um ser físico palpável igual nós somos. Terceira razão, os mormons defendem que Jesus e Satanás são irmãos. E aqui eu acho bastante estranho essa doutrina, mas eles dizem mais ou menos assim, ó, lá no livro Doutrina de Bruce McConkie, na página 163 e 164, afirmam que Lúcifer, o filho da alva, nosso irmão mais velho e também irmão de Jesus Cristo. Aqui já tem um problema pelo seguinte, tem muita gente que acha que Lúcifer e Satanás e diabo são a mesma pessoa, quando na verdade Lúcifer é uma palavra latina, que ela vem da Vulgata, da tradução latina da Bíblia, e aí se coloca esse nome Lúcifer, e muita gente colocou isso, entendeu isso como um nome literal. Ou seja, do mesmo jeito que o nome de Deus é Jeová, o nome do filho dele é Jesus, eles acham que o nome do diabo é Lúcifer, quando na verdade a Bíblia não diz isso. E aí, para piorar, eles dizem que Lúcifer, ou seja, o diabo, Satanás, é irmão de Jesus. E aí eu paro e penso e falo, cara, na Bíblia não tem nada que pudesse dar um respaldo sobre isso. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que Satanás é um ser criado por Deus, considerado somente até o dia da sua queda. E se lermos Ezequiel 28:15, que aqui tem uma simbologia sobre Satanás, entenderemos o seguinte: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Se consultarmos o versículo 16 do primeiro capítulo da carta de Colossenses, aprendemos o seguinte: em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para onde? Onde está registrado que esse ser é irmão de Jesus? Então, ou seja, não faz nenhum sentido isso. Talvez seja uma das doutrinas que mais destoam da Bíblia, seja essa de dizer que Jesus e Satanás são irmãos. E a quarta razão, para o vídeo não ficar tão longo, eu posso fazer um outro livro explicando mais coisas, mas a quarta razão é essa aqui, ó. Os mormons sempre praticaram a poligamia. Eles resolveram levantar a hipótese de que Jesus Cristo tinha se casado e que também tinha praticado a poligamia. Então, ou seja, surgiu uma heresia já há muito tempo atrás e foi muito divulgada pelo livro e filme O Código da Vinci, dando a ideia de que Jesus havia se casado com Maria Madalena e tem descendência, né? E inclusive a descendência de Jesus seria uma descendência real e por aí vai. Então os mormons, eles acreditam nisso também, que Jesus também se casou. E para piorar a situação, ele praticou a poligamia, ou seja, Jesus não teve só uma esposa, ele teve várias. O volume 2 do Jornal dos Discursos, na página 80, afirma que a festa acontecida em Caná da Galileia, lá em João capítulo 2, estava celebrando o casamento do próprio Jesus. A mesma literatura, nas páginas 50 e 51, diz que Jesus era filho natural de Adão com Maria. Olha só que bizarro isso aqui. E descarta sua geração pelo Espírito Santo. Encerra afirmando que Jesus não teve pai porque fora a primeira pessoa na família humana. Cara, olha só que doideira. A Bíblia diz uma coisa, o livro de Mormon diz outra, os mormons diz outra. Então, lembra quando eu sempre falo assim, que quando o seu guia como cristão não é a Bíblia, tudo está valendo? Pois é, olha só que bizarro. De acordo com o Evangelho de João, no início só havia o Verbo, e que ele estava com Deus e era divino, fazendo-se carne e habitando entre nós. Inclusive, tem muita gente que erra aqui, dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou muita gente diz que Deus encarnou, quando na verdade a Bíblia diz que o Verbo encarnou. Observemos em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, que sua mãe Maria ficou sem entender a mensagem que recebera do anjo, que viria a ser mãe, mesmo sendo virgem, não tendo coabitado com nenhum homem. Ali, o anjo afirmou com todas as palavras que o Espírito Santo desceria sobre ela e consumaria o milagre. Então, ou seja, a Bíblia deixa bem claro que
Jesus teria um pai humano que seria José, um pai de adoção, já que ele não teve relações com Maria para que Jesus pudesse nascer, mas que o Espírito Santo transferiria, né, a vida espiritual de Jesus do céu para o ventre dela, e aí Jesus nasce como um humano normal, igual todos os outros, né? Então, ou seja, aqui está doutrinas que a igreja mórmon prega, que os líderes mórmons pregam e que a Bíblia contradiz. Então, daí a gente tem que levar em consideração o seguinte: mórmon, ou vocês levam a Bíblia a sério, ou vocês levam o livro de vocês a sério. Se vocês levam o livro de vocês a sério, vocês não são cristãos, porque o livro cristão é a Bíblia. Então, e tudo que vem além disso é maldito, é errado. A Bíblia não concorda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem fazer um comentário, fazendo mais perguntas sobre outras religiões, façam um comentário aí que eu responderei. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.